Sejam todos bem-vindos a este momento de prece e reflexão do Lar Fabiano de Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós neste momento. Este Pai de amor que conhece a cada um dos seus filhos, conhece as nossas dores, as nossas preocupações, os nossos anseios. Fica conosco, Pai, hoje e sempre. O texto para a leitura é o capítulo 165 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel. E o título tem por nome Bens Externos. E Emmanuel, ele faz uma referência a Lucas 12-15, na fala de Jesus. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. E Emmanuel começa nos dizendo que nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade depende do uso que fizermos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. E nesse texto, Emmanuel, ele faz referência aos bens e entre eles aos bens externos. Os bens externos são bens que Deus nos emprestou, são empréstimos de coisas provisórias que Deus nos concede a fim de que nós aprendamos o uso ao nosso proveito, mas também em proveito da coletividade. E essa relação que nós temos com os bens, ela deve ser uma relação harmoniosa, uma relação de aproveitamento, mas não uma relação que escraviza, uma relação que exige. Na vida que vivemos hoje, com tantos compromissos, com tantas responsabilidades, onde o tempo, as horas do dia muitas vezes são curtas para tantas atividades, acabamos, não por vezes, de valorar os bens externos de uma forma maior, mais do que efetivamente eles deveriam ter. E isso acaba por nos escravizar devido ao uso que damos dele, às necessidades, às sensações que eles nos trazem. Então esse texto, ele é muito interessante para que nós repensemos sobre a valoração que nós estamos dando para os bens externos, que devem ser usados numa justa medida. E nos diz Pascal, ao falar sobre a verdadeira propriedade, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem, ele não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que ele deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixar, é claro que ele só tem o usufruto e não a posse real. Então aqui está uma referência de Pascal exatamente aos bens externos, aqueles bens que ao partir, ao desencarnarmos, nós não levamos conosco. Na verdade, nós usufruímos dele enquanto encarnados. E segue Pascal. O que é então que ele, o homem, possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais. Eis o que ele leva consigo, o que ninguém tem poder de tirar-lhe,
e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Então, aqui, neste momento, ele fala daqueles bens que nós adquirimos, aqueles bens que efetivamente são nossos, que fazem parte do nosso espírito. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. E Emmanuel, no seu texto, segue dizendo: não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo, os bens externos. Mobiliza como critério os recursos depositados em tuas mãos. Mobiliza, faz um uso correto, um uso harmônico com eles. E segue dizendo: o Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, mas pelas bênçãos que retivestes, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Vejam bem, meus amigos, o emprego dos dons, o valor das realizações e pelas obras que deixaste. Porque ele não vai observar aquilo que nós amontoamos em bens externos, o dinheiro, as propriedades, os carros, os títulos, os cargos, entre outros. Não, o que ele vai observar foi o uso que nós demos com o que adquirimos. Porque podemos ter poucos bens externos, mas de acordo com o que fizemos, as nossas realizações ser grandes, as nossas obras serem em prol das pessoas. Então, o que interessa é a utilidade que nós damos aos bens. Quantas pessoas há que têm poucos bens externos, mas, no entanto, com aqueles bens que elas têm, elas conseguem reverter em tantas realizações, em tantas obras belas, obras que encantam, obras que alegram o espírito. E todavia vemos pessoas que amontoam tantos bens externos, mas são infelizes e com seus bens não fizeram a utilidade, eles não reverteram um proveito maior, não só para ela, mas também para a coletividade. Então, neste momento, pedimos a Deus que nos inspire a dar o real valor às coisas externas, a ter com elas uma relação harmoniosa, um justo valor, e sabermos com elas fazermos os outros o bem da coletividade, o nosso bem. Não para só acumularmos, mas sim para termos realizações, para fazermos do uso desses bens oportunidades, ajuda, ações que valorizam, ações que edificam os espíritos. Obrigada, Pai, obrigada pela vida, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo hoje e pelo sempre. Que assim possa ser.